Irmãos e irmãs, a paz de Cristo, aqui é Yasser Mota. Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo para a evangelização, que começou ontem no cerco do Jericó e estou dando continuidade. Para quem não acompanhou, eu vou fazer um vídeo para cada dia do cerco de Jericó, tá certo? Então, quem tem aí amigos, né, que você sabe que está precisando de uma ajuda, está passando por um momento difícil, algum grupo de WhatsApp, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal para dar essa força na evangelização, né? Compartilha, curte, se inscreve, tá certo, irmão? Então vamos iniciar a palavra de Deus. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Ele tentava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era baixo de estatura, e então ele foi correndo na frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por aí. Quando Jesus chegou, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça rápido, porque hoje devo ficar em sua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos reclamavam, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu então ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei de alguém, vou lhe devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, essa palavra é muito bonita e veio falar de um homem que era chefe dos cobradores de impostos. Naquela época, os cobradores de impostos eram considerados pessoas desonestas, não só considerados como eram mesmo de fato. Pessoas desonestas, consideradas como ladrão, certo? Era uma pessoas muito gananciosas. Então imagina Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, né? Se o cobrador já era tão mal visto, imagine o chefe dos cobradores de impostos, certo? Então, na homilia de ontem, nós vimos uma pessoa que era cega, né? Não só cega fisicamente, mas que simbolizava uma pessoa que estava cego para a palavra de Deus, né? E hoje nós vemos uma pessoa que era invisível aos olhos, tanto da multidão como de Deus, né? Porque ele só pensava em coisas materiais. Seu maior pecado, vamos dizer assim, era as coisas materiais, o luxo, né? Coisas vãs, coisas que não acrescentariam nada em sua vida, né? Coisas que o dinheiro não podia comprar, ele não tinha, né? Amigos, uma família, né? Então, ele tinha um vazio muito grande. Por isso que ele estava nessa busca, né, assim, incessante por Jesus, subiu a figueira, né, à procura de Jesus. Então, ele queria ser visto, mas não era visto, né? Uma pessoa isolada. Então, naquela época, a figueira, né, ele para o judeu simbolizava o templo. Então, existe também um simbolismo, né? Isso aconteceu de fato, mas Deus é tão maravilhoso que ele consegue fazer simbolismos, né, em coisas que acontecem de fato também. Então, a figueira simboliza o templo para o judeu. Então, esse subir a figueira, né, quer dizer você buscar o templo,
não só a casa de Deus, né, a igreja em si, como o nosso templo interior, no silêncio, na oração, no jejum, na caridade, né? Então ele subiu na figueira, então ele se lançou, né, para Deus, né? E mostra como nós devemos proceder também, porque muita gente não se lança, não se entrega de corpo e alma, às vezes faz até a leitura da Bíblia, vai para a igreja, mas não tem essa entrega, não tem essa entrega de corpo e alma, tá certo? Então, depois disso, Jesus foi em sua casa, né? Depois que ele subiu na figueira, depois que ele visitou o templo, Jesus foi em sua casa. Então, permitamos que Jesus venha para a nossa casa também. Vamos visitar o templo, não só a igreja, porque temos que ir sim à igreja, mas temos que nos entregar na oração, como eu disse, no jejum. Então, não temos que ficar murmurando, certo? Tem pessoas que às vezes até frequentam muito a igreja, mas faz leitura, né? É, louva a Deus e acha que estar na presença de Deus é só estar louvando, é só estar fazendo leitura, né? Mas será que ela vai se confessar, por exemplo? Né? Porque a confissão, irmãos, a confissão ela é uma forma de humilhação. Você tem que passar todo o seu pecado, tudo que você fez e que você se arrependeu verdadeiramente para ter o perdão dos nossos pecados, né? Então sabemos que Deus ele delegou, né, aos sacerdotes esse poder de perdoar os pecados. Então imagine a leveza que você vai sair após uma confissão, sabendo que você foi perdoado dos pecados, não é? Então, e o que foi que Zaqueu fez? Ele foi na raiz do problema. Qual era o pecado dele? Né? O amor ao dinheiro. Ele era apegado ao dinheiro. A fraqueza dele maior era o dinheiro. Então não tem maior penitência, não teria maior penitência para Zaqueu do que desfazer do seu dinheiro. Né? Ele falou que ia dar metade do que tinha e dar 4 vezes mais a quem ele roubou. Né? Então, Jesus falou, hoje a salvação entrou, né? Ele é o filho de Abraão, né? Abraão, o pai da fé, né? Então ele teve fé, ele passou a ser, ele passou de um corrupto para filho de Abraão. Então isso é maravilhoso, isso é muito maravilhoso, né? Não importa o pecado de cada um, não importa o que você fez, não importa, pode ser o pior pecado do mundo, se há arrependimento verdadeiro, você vai conquistar a salvação. Então se entregue de corpo e alma, faça uma boa confissão, certo? E mude seus hábitos, certo? Não adianta você estar, como eu falei, bonitinho na igreja, cantando, louvando, fazendo leitura, e você não mudar a sua vida de pecado, certo? Então por isso é importante a confissão, porque você vai realmente expor, você vai mexer na raiz, na sua ferida, como Zaqueu fez, foi em público, se expôs, mostrou sua vergonha, mostrou seu pecado, né? Então Jesus se orgulhou do que ele fez, né? Jesus, como falamos aqui, disse que ele é filho de Abraão, né? Então ele, com certeza, se ele não mais pecasse, ele teria a sua salvação, tá certo, gente? Então, a mensagem que Deus tocou no meu coração foi essa, tá certo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, tá ok? Compartilha, se inscreve, dá essa força, dá o like, e é isso aí. A paz de Cristo, um abraço.